mais rápido possível. Aí tem que desfazer, né, dessa, não é isso, Gustavo? Para a gente se inscrever na outra. Gravando, né? Meus irmãos, a gente já viu a primeira parte desse estudo, e na primeira parte a gente fez um resumo das cartas, primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios. Nós não vamos nos ater muito a isso, porque já foi dado o estudo, tem uma gravação sobre esse estudo. Mas a gente viu, né, a primeira carta, o autor Paulo, está em 1 aos Coríntios 1:1, destinatário à igreja, versículo 2 diz, né, aos irmãos de Corinto. A gente viu que Corinto era uma antiga cidade da Grécia, era um centro portuário, um centro metropolitano, um centro cosmopolita. E o apóstolo Paulo, com sua equipe missionária, e Áquila e Priscila, ele fundou a igreja na sua segunda ou terceira viagem missionária que Paulo fundou aquela igreja? Segunda viagem missionária. Agora, local de escrita foi em Éfeso. Então Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, e quando estava em Éfeso, ele escreveu, já na terceira viagem missionária, entre 55 e 57 depois de Cristo. Propósito central, dentre tantos que são dados e todos eles corretos, em muitas bíblias de estudos e livros, eu resumi aqui: correção moral e orientação doutrinária. Isso é só revisão. A segunda carta, o autor é Paulo, isso está em 2 aos Coríntios 1:1, né? Destinatário igreja de Corinto, também no primeiro versículo. Local, Macedônia, isso ele deixa transparecer dentro da segunda epístola, que está na Macedônia, né? Meses depois da primeira carta, entre 56 e 57 depois de Cristo. Propósito central é citar e elogiar o resultado da correção feita por ele, por ocasião da primeira carta, e da sua ida a Corinto, entre a primeira e segunda carta. Outro propósito da segunda carta: admoestar contra os falsos mestres que questionavam a sua autoridade apostólica e o caluniava. Terceiro, além de ele admoestar contra, ele também se defende contra esses falsos apóstolos, né? Ele defende a sua autoridade apostólica, tá legal? E um dos principais argumentos que ele usa, ou um dos principais argumentos que ele usou como defesa, foi o seu sofrimento pelo amor do evangelho, né? Tanto que ele escreveu em Gálatas: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele tinha autoridade apostólica, além da revelação, Cristo revelou-se a ele, ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Amém? Bom, tudo isso a gente já viu. Só pegar o outro vídeo lá, né? Eu quero ver com os irmãos hoje aqui 3 tipos de povos e de pessoas apresentadas. Claro que o último assunto que a gente viu na semana passada foram as qualidades, né? A condição da igreja, como ela estava, e as qualidades, porque aquela igreja também tinha qualidades. Dentre as qualidades da igreja estava a questão da sua disponibilidade em ofertar, em ajudar, né? Foi uma qualidade dos irmãos de Corinto. Tá legal? Bom, outra coisa importante que eu acabei não lendo, mas falei sobre o sofrimento, vocês leiam depois, 2 aos Coríntios, capítulo 11, do 22 ao 33, Paulo dá detalhes dos seus sofrimentos. Isso eu analisei com os irmãos, por isso que não dei tanta ênfase, no nosso outro estudo, que fala lágrimas, né? As lágrimas no semear, né? Eu não lembro ao pé da letra o título que eu dei, mas o tema foi mais ou menos esse, né?
as lágrimas na colheita, não foi? Um estudo muito interessante que a gente viu com os irmãos sobre a questão do sofrimento pela obra, né? E também os espinhos, o espinho na carne de Paulo, né? Traduzem bem o âmago desta segunda carta. Tá legal? Hoje nós vamos ver, irmãos, começando aqui, 3 tipos de povos e 3 tipos de pessoas. E é importante a gente ver isso para entender, quando a gente analisa os tipos de pessoa, como a gente enquadra boa parte dos irmãos de Corinto, né? Então, a carta de Corinto é tão rica que ela apresenta 3 tipos de povos, né? Abra a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 aos Coríntios 10, 32. A gente ouve muito falar nisso, né? Mas Paulo apresenta isso na sua carta aos Coríntios. Veja quanta riqueza nessa carta, né? Uma igreja com tantos desafios, tantos problemas, mas acabou sendo uma fonte de tanto ensinamento para nós, né? Paulo diz assim aos irmãos, 1 aos Coríntios 10, 32: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. A versão atualizada, não sei se alguém tem essa versão aí no meio do salão, ele fala, nem a judeus, nem a gentios. Alguém tem essa palavra aí, gentios, né? Porque a versão atualizada traz gentios, a Almeida Corrigida traz gregos, né? Então, esses são os 3 povos na nova aliança. O mundo é dividido, vamos dizer assim, nesses 3 povos: judeus, gregos no sentido de gentios, a gente vai ver isso aqui, não é apenas o grego da Grécia, é no sentido de gentios, né? E a igreja. Em termos coletivos, o mundo é dividido em... Claro, existem várias nações, continentes, né? Povos, tribos e nações, mas espiritualmente falando, a divisão é essa, irmãos. Judeus, porque, ainda mais nós que somos pré-milenistas, nós cremos na aliança de Deus com Israel. Judeus, gregos ou gentios e igreja. A igreja é formada de quem? De gentios que se converteram a Cristo e de judeus que se converteram a Cristo, na ordem, primeiro aos judeus e depois dos gregos. Então vou até botar a ordem, e essa ordem não pode ser alterada. Espiritualmente falando, a igreja é formada judeus que se converteram a Jesus, o seu Messias, e os gentios que se converteram, e a Bíblia diz que o Senhor rompeu a parede da separação, e dos 2 povos fez um. Deus tem um povo legítimo hoje na terra, e esse povo é a igreja de Cristo. Deus fala legitimamente é pela igreja. A aliança com Israel não cessou, mas o povo por quem o Senhor fala na terra é pela sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Amém, igreja? Tem igreja aí? Glória a Deus. Então Corinto nos revela isso. Agora interessante, Coríntios 10, 32: não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja. A versão atualizada diz nem a gentios. A palavra grega aí é elesim, que não é apenas o grego da Grécia, mas o de cultura grega, o de fala grega. A cultura grega dominou o mundo na época, né? A Grécia conquistou, Roma conquistou Grécia. Na época que o apóstolo Paulo escreveu, Corinto era um distrito romano. Lembra que eu falei da Acaia e da Macedônia? Tinha o distrito da Macedônia e Corinto fazia parte do distrito da Acaia, né? Então ali era a cidade romana. Mas aquela frase que diz que o conquistador foi conquistado,
Roma conquistou a Grécia, mas foi absorvido por sua cultura. A língua universal não era o latim, a língua universal era o grego koiné, né? Então, quando fala elezinho grego, é o da cultura grega. Paulo está se referindo não apenas ao grego da Grécia, mas aos povos da época. Por isso que a atualizada nem coloca grego, a atualizada coloca gentios. Tá legal? É importante isso. Outra coisa, vamos agora outras passagens que não estão em Corinto, mas que traduzem um pouco isso. Abra, por favor, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Paulo fala acerca da igreja. Olha que lindo que Paulo fala: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, esse é o corpo de Cristo, a igreja. Amém? Aí em Gálatas 3:28, a palavra é literalmente Ellen, né? Lá em Coríntios 10:32 é a variante normal ali, elesim. Aqui a expressão usada é Ellen, né? Ou seja, não há judeu, não há grego, não apenas grego da Grécia, mas o gentio em geral, né? Essa é a expressão que Paulo fala. Agora, no mesmo capítulo, Gálatas 3, no versículo 8, Gálatas 3:8, diz assim, ó: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Gentio, mas aí a palavra não é Ellen, elesim, aí a palavra é etne, gentio. Então você tem elesim, que pode ser traduzido como gentio ou grego, e tem a palavra etne, que é literalmente gentio. Tá legal? Tem que ver o seu contexto, mas ambos significam os gentios em geral, tá? É importante a gente analisar isso aí, tá? Não confundir com o helenista. O helenista era o judeu de fala grega, ok? Era o judeu de fala grega, de cultura grega, tá bom? Então, irmãos, está aí os três povos: judeu, gentio e igreja. Vamos repetir os três povos? Quais são? Judeu, o que mais? Gentio. Nós éramos gentios, nos tornamos igreja de Cristo. Os judeus que se convertem tornam-se igreja de Cristo. Só há uma igreja formada por judeus e gregos. Não há judeu nem grego, todos sois um em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Isso coletivamente falando. Agora, individualmente, eita, três tipos de pessoa. A gente viu três tipos de povos, agora vamos ver três tipos de pessoas que Paulo analisa. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. (14, 15) diz assim: 2,14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí o 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Vamos ler o 3, do 1 ao 3, para identificar o terceiro tipo de pessoa.
Capítulo 3 agora. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então está aí, 3 tipos de pessoas. O primeiro, são também muito conhecido, a gente aqui já fala isso há muito tempo, isso é muito falado em seminários também, Bíblia de estudo, né? Mas é importante para a gente colocar no tempo e no espaço aqui. Primeiro é o chamado homem natural, não é? O homem natural, a palavra aí é anthropos psique, o homem da mente comum. Paulo usa literalmente essa palavra, o homem natural, anthropos psique. Quem é esse homem natural? É o ímpio comum, é o homem comum. Homem aí, ser humano, homem e mulher. Quem é o anthropos psique? Quem é o homem natural? O gentio que não se converteu ainda, que ainda não nasceu de novo. Ele é o homem natural. E Paulo fala que ele não entende as coisas do Espírito. Não é isso que ele diz? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são o quê? Vamos participar, irmãos? Para ele é o quê? Loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem de que maneira? Espiritualmente. Então ele não vai entender as coisas do Espírito, ele vai querer entender de forma natural. Arrebatamento da igreja, falar em outras línguas, né? Ressurreição de Cristo, uma série de assuntos espirituais que o homem natural, a morte expiatória de Jesus, eles não vão entender, porque ele está na mente natural. A gente tem que ter cuidado nas nossas igrejas de pelo fruto orar muito ao Senhor, para não estar dando cargo na igreja a pessoas que até frequentaram um culto, frequentaram o catecúmenos. Eu vou perguntar isso a vocês, para mim já tenho a resposta. É possível que alguém venha na frente, se emocione com uma música muito bonita, e é bom quando tem uma música bonita, e é bom se emocionar, mas nascer de novo é mais do que isso. É ser contristado não segundo os homens, é ser contristado segundo Deus. Não é possível que uma pessoa venha à frente, se emocione, frequente aula de catecúmenos, se batize, e tem igreja que é pior, quer que o pastor já coloque para cantar. Camarada aceitou ontem, já quer botar o cara para fazer tudo. Bom, devagar aí, por favor. A pessoa não sabe nem que é igreja ainda. Tem gente que acha como uma forma de segurar a pessoa, já dá tudo para ela. Vamos devagar com isso aí, irmãos. Amém, irmãos? A pessoa nem é membro. Vamos devagar com isso aí, irmão. Casa de Deus é coisa séria, irmão. Um esboço, né? Quando vê, já está fazendo tudo. Não é impossível, irmãos. Não é impossível nem ser consagrado e ainda está na mente natural. E a pior coisa na igreja é alguém estar ativo na igreja ainda com a mente natural, né? Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós, para que a gente entenda que a pessoa está na igreja para ser abençoada e tem que ser abençoada. Ela precisa ser abençoada e abraçada por nós, amém? Agora cuidado, botar de frente, vamos devagar com isso aí, né? Vamos devagar com esse negócio, tá certo? Então, irmãos, pastor Laurindo sempre falou, e eu concordo sempre, que os cargos são importantes, mas não se dá cargo para segurar na igreja, certo? Não se dá cargo para segurar na igreja. A gente tem que ter esse discernimento espiritual, amém, igreja? Então, o que é natural, está na mente natural, né? É o homem natural. O segundo é o crente espiritual, é o crente que nasceu de novo, mas cresce, né? Se desenvolve. Vamos ver 2,15.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Até porque o apóstolo Paulo fala que nós temos o quê? A mente, não é isso? Nós temos a mente de Cristo. O crente tem a mente de Cristo. Então, irmãos, esse aqui é o pneumáticos, ou pneumaticós, é o antropos pneumaticós, é o crente que nasceu e está se desenvolvendo, é o crescimento espiritualmente sadio, crescimento espiritualmente sadio, crescimento espiritualmente sadio. É claro que tempo é um fator que deve ser considerado com muito carinho. Tempo tem que ser considerado. Antiguidade, como dizem, aposto, né? Mas cuidado, tem gente que fica, eu falo isso com muito carinho, irmão, de coração, com muito carinho. Mas tem gente que está 30 e poucos anos na igreja, não teve um crescimento espiritual tão grande. E teve crente com 5 anos de convertido, já. É possível acontecer isso? Claro que é. Claro que é. E falo com muito carinho. O tempo passa e parece que não sai do leite. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sabe? Tem outros que se convertem com 5 anos já. Opa, vamos lá primeiro. Leite do peito, que é o melhor de todos para o bebê. Mas já passou a fase do leite do peito. Agora vai ser o leitinho NAN. Tem mais barato não? Leite ninho. Eu lembro de tudo isso com a Sofia, a pediatra dela. Agora já pode mexer um feijãozinho. Não é um caldinho de feijão, é isso? Já pode ir lá, já. Aí tem aquela. Eu lembro de comprar para a Sofia aquelas papinhas assim, não sei se ainda vende. Aquilo é ruim? Mas aí passou por isso tudo. Eu lembro que a Sofia, aqui eu misturava um arrozinho com feijãozinho assim já, porque ela estava crescendo, né? Sofia já crescendo, feijãozinho com arroz, Sofia, se amarrava, vai o aviãozinho e pão. Aí já chega na fase da carninha partindo, e eu naquele desespero, tira o osso, né? Porque está crescendo. Até que chega a fase que já está comendo sozinho, né? Aí comida sólida. Aí você entende o que Paulo fala do terceiro tipo de pessoa, que é o crente carnal. Então eu falei do primeiro tipo de pessoa, que é o homem natural. Ele é ímpio, não nasceu de novo. O segundo é o crente espiritual. O primeiro é o antropos psique. O segundo é o pneumático, é o crente espiritual, que nasce, cresce e se desenvolve. Mas o terceiro também é crente, não é homem natural, é o crente carnal, é o crente que não sai do leite, é o terceiro tipo. E a palavra grega é sarkikos. Então existe o psique, antropos psique, que é o natural. Existe o pneumático, que é o crente espiritual que nasce e cresce. E terceiro, existe o sarkikos, que é o crente carnal. Então, o ímpio é o psique, o homem natural. Agora na igreja pode ter o pneumático e o sarkikos. Queridão, Deus quer que você seja pneumático e não sarkikos. Deus quer você pneumático e não sarkikos. Deus quer você pneumático e não sarkikos, que é o crente carnal. Vamos ver, Coríntios capítulo 3, vou reler que eu li há minutos atrás. E eu, irmãos, veja bem, Paulo não está falando de ímpio, Paulo não está falando do homem natural, não. Eu
irmãos é adelphos no grego. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a... Vamos ler todo mundo? Como a... Meninos em quem? Meninos em quem? Irmão, minha voz está mais alta que de vocês todas. Meninos em quem? Se é meninos em Cristo, ele nasceu, certo? Só não está desenvolvendo. Então você tem dois argumentos textuais que deixa claro que não é o antropos psique, não é o homem natural, é o crente que não desenvolve, fica na carnalidade. Eu, irmãos, adelphos, não vos pude falar como a espirituais, pneumático, mas como a carnal. Teve uma pessoa que ainda falou, não, irmão, porque achava que pelo fato que tinham os dons, já estava tudo resolvido em Corinto. E infelizmente Paulo nunca desestimulou dons, mas Paulo teve que pegar aqueles dons tudinho e falar, olha, eu não pude falar para vocês como espirituais não, mas como a carnais. Mas ele falou como a carnais, não que eram carnais. Sim, mas Paulo fala depois, porque ainda sois carnais. Está no texto. Porque ainda sois carnais. Então, eu, irmãos, adelphos, não vos pude falar como a espirituais, como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí agora que ele vem, leite vos dei por alimento e não comida sólida, não alimento sólido. Por quê? Paulo falou, porque não podíeis suportar, nem agora ainda podeis. Não é isso? Paulo está dizendo, vocês não aguentam feijoada ainda. E Paulo tinha esse discernimento, ele ainda tem que ficar dando leitinho, porque essa turma não aguenta mocotó não, senão se escandaliza, né? É interessante, né? Glória a Deus pelos pregadores que ele tem levantado para pregar nas diversas igrejas, são bênção para as nossas igrejas. Mas eu sei isso, que poucas vezes que eu tenho ido pregar em algumas igrejas, nesse período eu tenho dito alguns nãos, e por estar pastoreando, e agora com essa questão na convenção, mas é uma bênção quando você vai numa igreja pregar, é uma maravilha, você é canal de Deus para os irmãos. Mas irmãos, o pastor tem uma função mais desafiadora, que uma coisa é quando o pregador vem de fora e prega estilo Lorde, amém, vai ter os que gostam, os que não gostam, mas ele é o pregador, amém, ele foi usado por Deus, entregou e foi. Mas se o pregador, aquele que fala no grito, amém, ele é o pregador, acabou, foi. Agora se o pastor, que é o pastor da igreja, falar só muito assim, ele está muito Lorde, porque ele não é o pregador, ele é o pastor. Ou se ele falar como o pregador, está nervoso, não está legal, entendeu a dificuldade que é? Então, irmãos, Paulo falou, vocês não podiam suportar, nem agora podem suportar, falando aos irmãos. Então, e uma característica principal de que eram irmãos que estavam com dificuldade em se desenvolver, ele dá como razão, porque ainda sois carnais, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? O que eu quero dizer com isso? Eu louvo o nome do Senhor quando um crente está 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas se ele alimenta sentimento faccioso, inveja, contenda, divisão, pelo identificador de Paulo, ele ainda é menino carnal.
Louvo a Deus pelas igrejas que têm 20 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas pelo discernimento de Paulo, se tem nela invejas e contendas, ela está com característica de menino, porque tem invejas, contendas. Deu para entender como é que no mundo espiritual as coisas funcionam? Mais importante para nós do que o aspecto cronológico, e deve ser respeitado, é o aspecto espiritual. E uma palavra como essa não é para a gente apontar dedo para nenhuma igreja, mas nós julgarmos a nós mesmos, se queremos a DCM em nome do Senhor Jesus, se queremos na DCM uma igreja sadia, madura, temos que analisar isso. Você deseja que a DCM cresça? Seja uma igreja frutífera? É isso, entenda a importância de um culto como esse, com uma mensagem como essa. Como está a DCM? O pior de todos, se tivermos pessoas ainda no antropos psique, que todas as pessoas que estejam cantando, liderando, tenham nascido de novo. Os nascidos de novo podem dar glória a Deus, irmãos? Segundo, tendo nascido, espirituais ou carnais, estão crescendo espiritualmente, ou ainda somos meninos na fé? Ainda fica no leite e não comida sólida. Esse vai ser mas tem mais. O primeiro identificador aí é: havendo entre vós invejas e contendas. Eu falo sempre que uma das características de que nós estamos aprovados... Ih, rapaz, o tempo voa, misericórdia. Uma das características de que nós estamos aprovados para participar da ceia é que se eu posso trocar o cálice com todos os irmãos com um sorriso no rosto verdadeiro. Se eu tiver que pular, já não estou preparado para tomar ceia. Crente não deixa de tomar ceia, mas segundo, crente não toma de qualquer maneira. Terceiro, essa é a minha, essas duas do pastor Laurindo. Terceira, essa é minha, crente toma na sua igreja. Claro, se ele está pregando e lá serve ceia, é claro que vai tomar. Se ele está viajando, lá está dando ceia, é claro que vai tomar. Agora o crente piratoide, sei lá como é que fala, desculpe a expressão, crente voador, domingo ceia na sua igreja, não vou na minha não, quero tomar ceia. No mínimo está sarquicós, no mínimo. Se for obreiro, então já está reprovado. Pastor está precisando do obreiro, cadê o obreiro? Tomando ceia em outro lugar, está reprovado como obreiro. O crente que pode tomar ceia na sua igreja, o obreiro que pode tomar ceia na sua igreja não toma. O obreiro diz: pastor, estou tomando ceia em outro lugar, no mínimo, né? Então, meus irmãos, o crente carnal aí não é necessariamente o neófito, o neoconvertido. O carnal que Paulo fala aqui não é o que se converteu, não necessariamente. O carnal aqui, porque o novo nasceu agora. O carnal aqui é aquele que nasceu, o tempo passa, mas ele não cresce. É isso que sarquicós quer dizer. Então não confunda o sarquicós com o novo convertido. O novo convertido nasceu, mas se está crescendo, amém. Mas o carnal, o tempo passa, mas ele não desenvolve espiritualmente. Então a igreja de Corinto teve essa designação dada por Paulo, não a todos os irmãos, mas boa parte dos irmãos recebeu essa designação. Vamos ver duas passagens que trazem esse contexto. Uma irmã que possa abrir e ler bem alto, 1 Coríntios 13, 11, por favor. 1 Coríntios 13, 11.
Paulo escrevendo aos Coríntios. Ora, meus irmãos, a gente vai analisar ainda, tomara que dê tempo, essa questão da relação dons e fruto. Dons e fruto. Uma igreja disputavam quem tinha mais dom. Ele fala, quando eu era menino, falava como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, o que aconteceu? Acabei com as coisas de menino. É claro que a recíproca é verdadeira. Quer dizer que menino tem que falar como criança, fala como criança, brinca como criança, pensa como criança, né? Tem crente que é impor legalismo em criança, quer que criança seja adulto antes do tempo. Criança não pode ser criança, não pode brincar, né? Já pensou? Coisa triste. Ainda bem que meu pai teve essa sabedoria. Eu fui criança normal, agi como criança, brinquei como criança, né? Aí o tempo foi passando. É claro, de vez em quando uma veste social até faz parte, de vez em quando. Mas teve um irmão que eu tinha 10, eu sempre cantei na igreja com 8 anos, 9 anos. Tinha um irmão que queria me impor paletó e gravata com 9 anos, 10 anos. Pastor Laurindo, faça o Cláudio já usar todo domingo paletó e gravata. Meu pai era sábio. É claro, de vez em quando uma coisa social, não estou dizendo isso não. Mas já pensou eu lá? Meu pai, não, ele vai ter muito tempo para usar isso ainda. Né? Vai ter muito tempo para usar isso ainda, né? Então, irmão, é claro, cada igreja age do seu jeito. Mas já pensou, né? Criança não pode ser criança. Então, irmãos, agora, quando eu era menino, falava como menino, pensava como... Mas quando cheguei a ser criança, acabei com as coisas de menino. É o que Paulo está dizendo. Crente que o tempo passa, continua menino. Agora Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16, vamos lá. Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que lindo agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos o que, irmãos? Meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu... A minha diz crescimento, né? Ou aumento do corpo para edificação de si mesmo em amor. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Quando eu era menino, menino tem que andar como menino, pensar como menino, falar como menino. Mas quando chega a ser homem, acaba com as coisas de menino. E Paulo está dizendo... Os dons ministeriais oferecidos à igreja é para que ela deixe de ser menino inconstante e passe a ter maturidade espiritual. Aí sim efetua o seu crescimento. É por isso que a igreja tem muita discussão, inveja, contenda. Já percebeu? Fica raquítica. E nós temos que ter cuidado também. A unidade gera crescimento, porque unidade gera avivamento, que gera unidade, que gera avivamento, que gera unidade, que gera avivamento. É uma equação reversível. Igreja que não vive unidade não cresce. Deus nunca derrama avivamento por corpo desajustado, dividido. O Espírito Santo não faz esse tipo de coisa. Deus não é Deus de confusão. Unidade. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos
reunidos ali, mostra que estavam no mesmo propósito, perseveravam unanimemente em oração. Havia unidade na igreja. Aí o Espírito Santo derramou o avivamento. Vale de ossos secos. Os ossos estavam secos, sequíssimos, separados. Deus botou ordem, porque Deus não é Deus de confusão. E o que estava separado veio o osso ao seu osso, juntou, uniu tudo. Não ia dar vida a corpo separado. Juntou. Osso a osso, corpo unido. Membro unido ao obreiro, obreiro unido ao pastor. É assim que Deus opera. Se você não concorda em tudo comigo, concorde pelo menos no que é essencial. E que você não concorda, ora por mim. O que não pode é pregar pecado, isso não. Mas eu tenho certeza que não prega aqui não. Aqui é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Os desafios espirituais na igreja de Corinto. Vamos lá ver? Os desafios espirituais. Algumas pessoas não puderam mesmo porque não puderam. Outras não chegaram porque o inimigo não deixou chegar. Porque tem coisas aqui importantíssimas para o crescimento dessa igreja. Tem coisas aqui importantíssimas para a vida espiritual dessa igreja. E se precisar pregar em outro dia, eu vou pregar. Não tenho preocupação em repetir sermão, não. Porque como bem disse Marco Cedecias, pregar é bater várias vezes. Né, Leonel? Presbítero Leonel. Primeira questão, primeiro desafio que eu cito aqui, a questão da... Dá para ler? A questão da imoralidade. Estava lá entranhada na igreja. Foi a preocupação do apóstolo Paulo. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Tem coisas aqui que Paulo fala: não vos porteis como os gentios, vocês são santuários. Mas depois Paulo fala, interessante, não herdarão os que tais coisas praticam. Ou seja, agora quando tinha gente que praticava, Paulo fala, tirar esse iníquo. Porque aí não é mais questão de sarquicós, aí é a questão lá já de mundano, deu para entender? Aí já tinha chegado no nível de que não estava mais como corpo, não era mais santuário, porque os que tais coisas praticam, vivem na prática, não é nem mais corpo, nem faz parte mais do corpo. Então é importante distinguir o que é o crente carnal, que fica naquela fragilidade, do que está praticando já uma atitude ímpia. Aí nem é mais sarquicós, aí é ímpio mesmo. Certo? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Ei, aqui ó, sagrado, glória a Deus. Você pode botar a mão no coração se quiser, diga sagrado, que é sagrado. Sagrado sois vós. Santuário, vocês não são santuário de Afrodite, de Diana, vocês são santuários de Deus. Portem-se como santuários de Deus. Aleluia. Capítulo 5, 1 ao 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê. Aí é etne no grego. A ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados e nem ao menos pranteaste,
para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, que aquele que cometeu este ultraje em nome de nosso Senhor Jesus, congregados, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho. Ou seja, vocês não são mais a antiga criatura, vocês não são mais adoradores de deuses pagãos. Esse fermento não pertence mais a vocês. Glória a Deus, irmãos. Não com a malícia do fermento da corrupção, mas com o ázimos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 6, do 9 ao 11. Capítulo 6, do 9 ao 11. Você está abrindo sua Bíblia, irmão? Está ligado aí? Capítulo 6, do 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. E tais fostes alguns de vós, vocês eram gentios, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Primeira coisa, quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Segundo, quem está nessa batalha, larga, cresce, entendeu? Então, primeira coisa, quem está na prática disso, pode estar cantando, frequentando, pregando, mas ainda é homem natural. Quem ainda vive na prática de tudo, ou de alguma coisa disso, praticando, ainda está no antropos psique, porque quem pratica isso, né, Paulo está dizendo, não vai herdar o reino de Deus. Segundo, nasceu de novo, tem que crescer, larga esses negócios, não seja escravo disso. Glória a Deus, irmãos. Terceiro, não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar e purificar. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar e purificar. Deus pode transformar, fazer crescer, renovar. E igreja é lugar para isso, para abraçar, para acolher e dizer: o Senhor renova e restaura. Quem crê comigo diz amém. Amém. Quando ele fala, mas fostes lavado, santificados, justificado, quer dizer que o Senhor é poderoso para restaurar. O Senhor é poderoso para lavar, para santificar. E a igreja tem que ter esse papel, porque senão ela deixa de ser igreja. Eu acho interessante porneia e moiqueia. Porneia é toda forma de imundície, prostituição, fornicação, né? É porneia, toda forma de impureza. E moiqueia é o adultério, é a traição ao seu cônjuge. Então, irmãos, na casa de Deus, nós devemos entender que fomos lavados pelo sangue de Jesus e devemos orar para que não percamos essa característica de noiva santa do Senhor. Porneia envolve toda forma de impureza. A palavra prostituição, fornicação, seu principal original é essa, porneia. Porneia, toda forma de pornografia. Porneia não é coisa de crente. Sexo antes do casamento, a prática disso é porneia.
e os que tais coisas praticam não vão herdar o reino de Deus. A igreja não pode se confundir, irmãos. Quem se dá à pornografia, quem se dá à prática do sexo antes do casamento e consegue com naturalidade tomar ceia, fazer a obra do Senhor, é tão grave quanto, e é grave, a sodomia, o efeminado é tão grave quanto, porque tanto o que faz sexo antes do casamento e pratica e acha que está tudo bem, como o que se dá a sodomia e como o que adultera contra sua esposa ou seu marido, tudo isso vai para o inferno. Alguém tem alguma coisa contra do que eu estou dizendo? Biblicamente tem? Não. Se a igreja perder esse senso, ela deixa de ser igreja. Se eu subir a esse púlpito aqui, pregar e trair a minha esposa, eu estou enganando a mim mesmo. Estou enganando a mim mesmo, irmãos. É necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. A igreja é um povo diferente. Eu pus uma aliança aqui, e quando eu olho para ela, tem que vir na minha mente Raquel, e a Raquel Souza da Silva. E existe outra Raquel Souza da Silva no planeta, mas é a Raquel Souza da Silva, filha de Sidraque e Marlene. Aí é muita coincidência ter outro que seja, ter outra. Amém, amados? Imoralidade na igreja. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 a 8. Porque esta é a vontade de Deus, a saber a vossa, vamos lá, a saber a vossa, que vos abstenhais da fornicação. Gostei, volta aí por favor. Aí traz fornicação, a minha versão traz prostituição. O grego é porneia. Lembra que eu falei há minutos atrás? O grego é porneia. Porneia quer dizer que não combina junto santificação e porneia. Ou é hagios, santificação, ou é porneia. Noiva de Cristo tem que escolher, porque se for porneia, é Babilônia. Babilônia não é Nova Jerusalém. E se eu sou Nova Jerusalém, eu sou hagios e não porneia. Em todas as partes da minha vida. Essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, hagios no grego, e que vos abstenhais da prostituição, porneia. Os dois não combinam, ou a igreja está no hagios ou no porneia. Que a Assembleia de Deus Central e Mesquita esteja na santificação do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Isso aqui não é mensagem de autoajuda, de campanha, não sei o que das contas. Isso aqui não encha muito, mas o importante é que nós entremos na Nova Jerusalém como noiva santa do Senhor. E que aqui seja o lugar onde a glória de Deus se manifeste, as pessoas saiam daqui restauradas e saibam que as vidas são transformadas pelo Espírito de Deus. Outra questão, então, a questão da imoralidade. Outra questão, repita comigo, falta de unidade. Coríntios capítulo 1, do 10 ao 13. Coríntios capítulo 1, do 10 ao 13. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer.
Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Esse aí para mim é um dos mais hipócritas. Eu de Cristo. Quando dizia eu de Cristo, não estava dizendo nós de Cristo, como que dizendo os outros não são, eu sou de Cristo, os outros não. Sabe aquele crente que é tão legalista que fala só a minha congregação é santa, ninguém mais é. Ele nem fala mais a denominação dele, ele fala só a igreja dele, só a minha é santa, ninguém mais é, né? Ou só a minha denominação é santa, ninguém mais é. Ele não consegue dizer assim, nós somos. Eu achei lindo quando o Everaldo falou aqui que ele já fundou 40 igrejas, não foi? 42, e boa parte ele deu para os irmãos da Batista e outra para os irmãos da Congregacional. Que coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus pela minha denominação, amo minha denominação, mas glória a Deus que vai entrar no céu os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso está além de bandeira denominacional, irmãos. Não estou falando seitas e heresias, está cheio por aí, né? Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Então, irmãos, a falta de unidade foi um desafio que Paulo enfrentou na igreja de Corinto e que mostrava a sua carnalidade. Interessante. Talvez o que dissesse eu sou de Paulo estava dizendo eu sou mais espiritual que os de Pedro. Ou talvez os que diziam eu sou de Pedro, Cefas, dissesse eu sou mais espiritual que os que de Paulo. Ou os de Apolo diziam eu sei mais teologia do que os de Paulo e de Cefas. Apolo, poderoso Apolo, eu sei mais Bíblia do que os de, né? Eu gosto só do sermão do Apolo, só paro para ouvir o sermão do Apolo. Aí os mais espirituais, eu sou de Cristo, como que dizendo os de Paulo não são? Os de Pedro não são? Os de Apolo não são? Aí Paulo pega isso tudo, que sabedoria. Eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, preferência de obreiro, preferência de gente, divisão. Ah, irmãos, a riqueza do corpo é que um é diferente do outro, e é bom que seja assim, porque Deus te usa como você é, e é o corpo que é abençoado. Por isso tem escala de pregadores domingo, cultos dia de semana, somos abençoados. Nem todos cantam do mesmo jeito, nem todos dão glória do mesmo jeito, cada um tem um jeito, e não tem que ser igual ao outro ipsilítere que você não vai conseguir, né? A pessoa é ela, é assim, Deus usa assim e deixa assim, glória a Deus, né? Ninguém faz um meu Deus como o Adriano. E eu já vou voltar a ouvir esse meu Deus, eu sei que já está vindo aqui, ó. Glória a Deus, irmão. Esse meu Deus dele eu acho 10. Corpo é assim, nem todos são iguais, mas todos são importantes. Não podemos perder a unidade. Não abro mão da minha unidade contigo, meu irmão. Não abro mão. Ah, se não tiver um presbítero Elias aqui, essa geração de hoje não saberia harpa. E como faz falta, e como é bom quando ele ensina para nós como se canta um hino. E quantos hinos lindos, né, presbítero Elias? Que a igreja aprende, a igreja sabe, que coisa maravilhosa. É a riqueza do corpo, é ou não é? É a riqueza do corpo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelas irmãs lá na portaria, que abrem um sorriso e falam, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus pela irmã Valéria. Não adianta, você pode fazer curso de 1 mês, quando eles viajam, porque eles também são filhos de Deus e merecem dar um descanso. Mas não adianta, não estou desfazendo dos outros que, né, irmã Maria José, que pode também apresentar, mas a irmã Valéria tem aquele jeitinho, né?
o qual tem um ministério tão maravilhoso que muita gente que passou para cá foi influenciado pelo... Quer ver fazer um teste aqui? Quem já foi influenciado pelo carinho do irmão Col para vir para essa igreja? Olha só lá, rapaz. Isso é um chamado, gente. É ou não é? Isso é um chamado. Meu amado abençoado, indigno. Você é abençoado aqui, né? Você concorda que isso é riqueza do corpo, irmãos? Isso é riqueza do corpo, né? Então Paulo, ele fica preocupado com a divisão. Já vou terminar, irmãos. 3 eu já li, não precisa repetir. Então, desafios naquela igreja: questão da imoralidade, questão da falta de unidade. Outra questão Gustavo, acho que vai ficar parte 3, hein? Esse aqui é tão precioso que, né? A questão da falta do discernimento espiritual. Veja lá, Coríntios capítulo 6, do 1 ao 7. Coríntios capítulo 6, do 1 ao 7. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre os seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra o outro, e isso perante os incrédulos? Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Paulo não está dizendo aqui que é contra ir a juízo nas coisas mais sérias e importantes. Paulo não está contra advogado aqui, não. A questão aqui é essa carnalidade maldosa de querer prejudicar o irmão e a sua igreja. E sabe que tem gente assim na igreja? Quer cutucar coisa mínima para prejudicar o corpo, quer cutucar coisa mínima para prejudicar o seu pastor, fica cutucando coisa mínima para botar um crente contra outro, cutuca coisa. Isso é falta de discernimento espiritual, irmãos. Esse caso de um colega pastor que eu soube, um crente carnal, sarquicós, usou de maldade para prejudicar a igreja. Crente que usa de maldade para prejudicar a igreja é no mínimo sarquicós. Isso se não está no antropos psique, não tem discernimento espiritual. Não há entre vós sábios que julgais entre vós coisas mínimas. E está cheio de gente maldosa por aí, quer pegar pastor pelo laço, obreiro pelo laço, igreja pelo laço. É gente carnal. O sangue de Jesus tem poder. Deus guarde a sua igreja dessas pessoas maldosas, malignas, no mínimo sarquicós, e se não é coisa pior. E Paulo está combatendo isso. Glória a Deus. No texto, Paulo combate essa carnalidade. Irmãos, vamos lá. Tudo desafio de Paulo. Qual é a primeira que eu citei? A questão da imoralidade. Segundo, a questão da falta de unidade. Deus livre a DCM de sarquicós, hein? Imoralidade, falta de unidade, discernimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Gente carnal quer pegar pelo pé. Não, isso aqui. Não era para me chamar para dar oportunidade. Vai se dar mal comigo, me constrangeu.
né? Pastor não pode nem mais exercer pastorado. Gente maldosa, ímpia, carnal. Deus tem misericórdia da sua igreja, irmãos. Deus tem misericórdia da sua igreja. Terceiro, a questão dos dons espirituais. Talvez eu fique por aí e conclua na semana que vem, mas vamos ver no que dá. Eu vou terminar o culto 9h30. Diga comigo, questão dos dons espirituais. Ah, isso aqui é pano para manga, hein? Coríntios capítulo 12, abre aí. Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. A palavra grega usada aí, a respeito dos dons espirituais, a palavra usada ao pé da letra é pneumatikon, ou assuntos ligados ao espírito. Pneumatikon. Ele não está usando nem carisma nesse versículo, embaixo usa, mas no primeiro versículo, a respeito dos dons, é pneumatikon. Não quero que sejais ignorantes. A palavra aí é agnoen. Esse prefixo a no grego é negação. O ad no latim é junto, né? Mas o a grego é contrário. Agnoen, gnoen de gnose, conhecimento. Então, não quero que vocês sejam ignorantes, no grego, agnoen, que neguem um conhecimento, que não saibam. Não quero que vocês sejam agnoen, não tenham conhecimento acerca dos assuntos relacionados ao Espírito. Agnoen. Aí ele cita 4 tipos que eu quero dar com carinho semana que vem. Que eu não posso em 5 minutos resumir uma coisa que dá 1 hora. Gente, é coisa muito importante. Eu peço que vocês venham. Eles estavam ignorantes quanto ao próprio conhecimento. Segundo, estavam ignorantes quanto ao propósito. Terceiro, estavam ignorantes quanto à importância. E quarto, estavam ignorantes quanto ao uso ou aplicação. Vou repetir que isso vai ficar para a semana que vem. Eles estavam ignorantes, primeiro, quanto ao próprio conhecimento. Segundo, estavam ignorantes quanto, eu fui olhar ali, a importância. Terceiro, estavam ignorantes, não, vou repetir, estavam ignorantes quanto ao próprio conhecimento. Segundo, estavam ignorantes quanto ao propósito. Terceiro, estavam ignorantes quanto à importância. E quarto, estavam ignorantes quanto à própria aplicação, o uso. Isso é muito importante para que a Assembleia de Deus Central em Mesquita não fique nem no formalismo e nem no fanatismo, nem na meninice. A igreja tem que ter maturidade. É a igreja pentecostal, mas com maturidade. E quem vem a culto de ensino aprende isso. E vamos ensinar com base na palavra de Deus. Bem, que Deus abençoe. Nós vamos tratar especificamente dos dons espirituais na igreja, com base na carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Convido os amados a ficarem de pé. Semana que vem a terceira parte, se o bom Deus assim permitir. Aleluia. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra que foi ministrada. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Abençoa cada um dos teus filhos que chegou aqui, aqueles que não puderam também, tu os abençoe, e aqueles que não quiseram, desperta-os para o estudo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ao momento do ofertório.